Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca de graça, em busca de perdão, em busca do Teu abraço, em busca do Teu amor, de maior intimidade contigo, amizade contigo. Nós queremos nos tornar mais semelhantes ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós queremos ser mais amigos, ao ponto de conhecermos a Tua voz como Abraão conhecia a Tua voz. Fica com cada um que aqui está. Fica com aqueles que estão assistindo através da internet. Que o Espírito Santo alcance as pessoas onde elas estão e recebam a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem que Deus nos deu para esta manhã: por que jejuar? Que tal? Você já parou para pensar um pouquinho nisso? Por que jejuar? Será que o jejum é algo importante na vida espiritual? Será que o jejum é algo importante para a saúde física? Será que o jejum traz benefícios para a sua mente, para a sua inteligência, para a clareza mental? Você consegue escrever num pedaço de papel algumas razões ou alguns motivos pelos quais você ousaria jejuar? Eu digo ousaria jejuar porque não é fácil jejuar. Jejuar requer uma determinação, uma força de vontade, uma coisa assim muito séria. Porque a coisa mais difícil na vida de um ser humano é ficar sem comer, porque dói a barriga. Dói a barriga, dá fraqueza e você fica pensando somente na comida. Queridos, está provado cientificamente que existem benefícios espirituais, mentais e físicos no jejum. Vamos começar falando sobre os benefícios físicos do jejum. Eu li sobre o médico que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina deste ano de 2016, o ano passado. O nome dele é Yoshinori Ohsumi. Yoshinori Ohsumi. Ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016. Por quê? O que é que ele fez? Ele descobriu os benefícios do jejum. Veja só. Ele descobriu o processo e o mecanismo que ocorre, chamado de autofagia. Autofagia é o mecanismo em que as células começam a comer a si mesmas. Autofagia é o processo quando a célula começa a comer as partes ruins, as partes que prejudicam, as partes que foram danificadas. E ela vai se renovando, vai rejuvenescendo, cura enfermidades. Por isso valeu um Prêmio Nobel de Medicina para ele. Número 1, o jejum desintoxica o corpo. Um jejum de 24 horas, ou seja, de almoço até o almoço, ou da janta até a janta, ou do de jejum da manhã até o de jejum da manhã do outro dia, um jejum de 24 horas com água, porque o bom jejum inclui a água, você não pode tirar a água, possibilita que o organismo realmente faça uma faxina, possibilita a autofagia, o processo das células se comerem. Ele é um mecanismo importante na autolimpeza que existe em todas as células do nosso corpo. Assim, um dia inteiro de jejum, uma vez por semana, pode dar ao corpo um tempo para sua própria manutenção com muito mais profundidade, tornando-o mais saudável, disposto e rejuvenescido. Um jejum semanal é uma benção para refazer, fecha para balanço e aí começa de novo. É um reinício. Cada semana, quando você faz o jejum, é um reinício. Porque aquilo que era de ruim
foi realmente limpo, foi feita a faxina. Número 2, o jejum pode curar doenças. É sabido que o jejum diminui o risco de problemas cardiovasculares. O jejum ajuda na limpeza da gordura depositada no interior dos vasos sanguíneos. O jejum também reequilibra os níveis da insulina, melhora inclusive a sensibilidade das células para a sua ação. O jejum também ajuda a curar os processos de inflamatórios, reduz a pressão arterial, pode ajudar em quadros de epilepsia e de câncer. Esses são só alguns dos benefícios, pois há uma infinidade de benefícios no jejum. Número 3. O jejum desenvolve domínio próprio. Não consegue fazer jejum quem não desenvolver domínio próprio, porque ele vai comer. Então, o processo do jejum, que você fica 24 horas sem comer, você tem que se policiar. Você tem que dominar o seu apetite. Você tem que aprender a dizer não para si mesmo, não para suas vontades. Essa postura de manter uma firme determinação promove uma grande força de vontade, uma disciplina da vontade, o domínio próprio. E essa habilidade também poderá ser usada para vencer outras provações, outras tentações. Quando alguém vence o apetite, ele está se preparando para vencer toda e qualquer outra tentação na sua vida, porque esta é a mais forte tentação, o apetite. Número 4. O jejum traz disciplina na sua vida. É importante estarmos cientes de que qualquer produto de origem animal é um estorvo para a sua saúde. Qualquer produto de origem animal é um estorvo para a sua saúde. Se nossa vontade é oferecer ao corpo a possibilidade de um melhor desempenho e mais vitalidade por meio do jejum, nós temos que tomar cuidado com a alimentação que vamos comer. Queridos, número 5, o jejum traz clareza mental. Temos um segundo cérebro, que se chama intestino. É um segundo cérebro. A informação que colocamos nele, no intestino, será processada também pelo cérebro encefálico. Aquilo que você coloca no intestino afeta o quê? Afeta o seu cérebro, a sua mente. Quanto mais intoxicante for o alimento, mais barulho e confusão mental nós teremos. O jejum reestrutura e traz clareza mental. Na verdade, o jejum estimula a produção de novas células nervosas, novos circuitos neurais, níveis de neurotróficos aumentam, promovendo o crescimento de neurônios através do jejum, assim como o fortalecimento e a formação de sinapses. Logo, nós vamos melhorar a nossa memória, aumentar o nosso reflexo e respostas a desafios cognitivos ou ligados à motricidade. O jejum não é coisa fácil. Se fosse coisa fácil, Jesus não teria começado o seu ministério na terra através do jejum. Porque Jesus nunca começava pelo mais fácil. Jesus resolveu atacar o mais difícil do ser humano. Ele foi batizado com 30 anos, e ali ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, vamos ver aqui o que aconteceu quando Jesus Cristo foi batizado. Vamos ler a capítulo 4, o verso 1 em diante. Mateus capítulo 4 e o verso 1 em diante. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O capítulo 3 termina falando do batismo de Jesus. E o capítulo 4 está falando que então, depois de batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
Jesus começou pelo mais difícil. Mais difícil para você e para mim. Não é fácil para ninguém, irmãos. Não é fácil para ninguém. Adão e Eva pecaram por causa do apetite. Vocês se lembram? Era o comer do fruto da árvore proibida. Alguns dizem que era o sexo, não. Era fruto da árvore mesmo. A sexualidade nunca foi pecado. Deus não colocou pecado na sexualidade. Era sagrada, porque foi dada por Deus no jardim do Éden. O fruto proibido era realmente o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não deveriam tocar. Mas ele comeu. E eles foram expulsos do jardim do Éden por causa do apetite. Vocês se lembram dos habitantes antediluvianos nos dias de Noé? A Bíblia diz em Mateus 24:38, Mateus 24:38 diz que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos. Até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Ou seja, por que os antediluvianos nos dias de Noé foram mortos, destruídos? Por causa do apetite. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Não é pecado comer e beber, mas quando a pessoa vive para comer e vive para beber, intemperantemente, descontroladamente, usando aquilo que é prejudicial à saúde, ele fez do estômago o seu Deus. Os habitantes de Sodoma dizem em Lucas capítulo 17, verso 28. Lucas 17, verso 28 diz que os habitantes de Sodoma e Gomorra, e aqui a Bíblia usa uma expressão igual à dos dias de Noé, porque lá descrevendo os habitantes de Sodoma e Gomorra, Lucas 17, 28 diz, comiam e bebiam também. A mesma expressão. Queridos, e se nós fôssemos descrever a nossa sociedade moderna, a geração dos nossos dias, com esse monte de restaurante, com essa enormidade de lanchonetes e de fast food e de mercados. Queridos, hoje a nossa sociedade também está vivendo para comer. Por isso existe fome no mundo, porque tem gente que come a comida dos outros. Existem países passando fome, porque aqui nos Estados Unidos e no Brasil também come-se muito mais do que deveria se comer. Se todos comêssemos pouco, daria para todo mundo comer, o mundo inteiro. Portanto, queridos, a queda de Babilônia, diz em Daniel capítulo 5, a cidade de Babilônia caiu numa noite de comida, bebida e orgia. Belsazar, o rei, estava lá numa festa, num carnaval, comendo, bebendo e se banqueteando. Foi quando Babilônia foi destruída, foi tomada pelos medos e pelos persas. Esaú foi seduzido por um prato de lentilha. Veja quanta desgraça e quanta destruição por causa do apetite. Por isso Jesus começou atacando diretamente o quê? O domínio que o apetite tem sobre o ser humano. Porque Jesus Cristo nasceu da bendita Virgem Maria como homem. E agora, como homem, ele teve que desenvolver o domínio do apetite. Hoje o mundo está escravizado pelo apetite pervertido. Comem o que não é saudável, comem muito. No livro Conselho sobre o Regime Alimentar, é um livro que você deve ler. Você pode baixar de graça da internet os livros do Espírito de Profecia. E um desses livros é o Conselho sobre o Regime Alimentar. Ali diz na página 150, Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite. Qual é o mais forte poder usado para Satanás para dominar o homem e a mulher? O poder do apetite. Por isso Jesus, quando iniciou seu ministério aqui na terra, começou pelo mais forte poder que domina o ser humano, dominando o apetite num jejum de 40 dias. Queridos, não somente Jesus começou o seu ministério com um jejum, como também a primeira tentação de Satanás para Jesus foi o apetite. Não era de se esperar isso? Se o mais forte poder de Satanás sobre o homem e sobre a mulher
é o poder do apetite? Então Satanás, ele falou, eu vou começar, porque talvez eu já posso vencer Jesus já na primeira tentação, e aí vai me poupar muito trabalho, se eu já vencer Jesus de cara. Por isso aqui diz em Mateus capítulo 4 e o verso 3, Mateus capítulo 4, verso 3 diz assim, chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Se Jesus estivesse com a barriga cheia, não seria uma tentação, mas ele estava 40 dias sem comer. Era uma tentação. E por que era uma tentação? Se Satanás dissesse para mim, Samuel, transforma estas pedras em pães, para mim não seria tentação nenhuma, porque eu não posso transformar pedra em pães. Tentação é quando você tem condições de fazer aquilo e decide não fazer. Jesus podia transformar as pedras em pães? Sim. Mas, queridos, ele decidiu não transformar pedras em pães e esperar pela comida que o Pai lhe enviaria. Por isso que depois das 3 tentações, aqui diz, vejam, aqui olha, capítulo 4, verso 10, veja o verso 10 e o 11. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Verso 11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Perceberam que Jesus esperou pela comida que o Pai preparou para ele? O Pai preparou a comida para ele e pediu que os anjos levassem. Se Jesus tivesse transformado as pedras em pães, Jesus teria ele mesmo provido a comida para si mesmo. Mas não teria ensinado a você e a mim a confiarmos no Pai, esperarmos do Pai. Nós temos que aprender a esperar no nosso Pai. Ele provê, ele prometeu. Foi assim com o maná durante os 40 anos no deserto. O povo de Israel tinha que esperar das mãos do Pai o maná todas as manhãs. E por que Deus, o Pai, não dava o maná para a semana inteira ou para o mês inteiro? Por que ele dava somente para um dia? E a pessoa tinha que sair toda manhã, bem cedinho, antes do sol nascer, colher o maná. Diariamente, não podia aguardar de um dia para o outro. Porque Deus quer que você aprenda a depender dele. Esperar nele. Queridos, no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, página 151, diz assim: o comer muito e o comer alimentos que não são saudáveis excita o sistema nervoso e debilita o poder do cérebro, tornando-se impossível pensar com calma e racionalmente. Quando a pessoa come muito, os alimentos excitam o sistema nervoso e é impossível pensar com calma e racionalmente. No mesmo livro, Conselho sobre o Regime Alimentar, página 152, diz assim: o que está lutando contra o poder do apetite, olhe para o Salvador no deserto da tentação. Veja-o em sua angústia na cruz, ao exclamar: tenho sede. Ele resistiu a tudo quanto nos é possível suportar. Sua vitória é nossa. A vitória de Jesus é sua. Você pode clamar esta vitória pela fé e receber. Jesus iniciou a obra da redenção exatamente onde começou a ruína. Onde começou a ruína da família humana? No apetite. Onde Jesus começou a nossa redenção? Dominando o apetite. Sua primeira prova foi sobre o mesmo ponto em que Adão fracassou. Mas em Jesus, Satanás viu alguém que podia lhe resistir. E em nome de Jesus, você também pode resistir a Satanás. Venha ele enfeitado de qualquer comida que seja. Venha ele enfeitado de qualquer bebida que seja. Você pode resistir-lhe, em nome de Jesus. Agora eu quero ler para vocês o que está na página 163 desse livro Conselho sobre o Regime Alimentar. Diz assim: o dominador poder do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando se houvessem vencido nesse ponto, teriam tido poder moral para alcançar a vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. Venceu neste ponto, você poderá vencer
todas as outras tentações de Satanás. E queridos, no mesmo livro, Conselho sobre o Regime Alimentar, página 186, diz: quando Jesus se via mais tenazmente assaltado pela tentação, ele nada comia. Eu vou repetir isso, prestem atenção. Olhem para mim. Olhem para mim. E prestem atenção. Quando Jesus se via fortemente tentado, o que é que ele fazia? Nada comia. Qual é a razão que você, qual é o meio, o recurso que você tem para vencer quando você está sendo fortemente tentado? Nada comer. Vai orar. Vai orar. Satanás não tem poder sobre aquela pessoa que deixa de comer e vai orar. Mediante fervorosa oração e perfeita submissão à vontade do seu Pai, Jesus saía vitorioso. No ano de 1985, irmãos, nós estávamos trabalhando na cidade de Manaus. Moramos 7 anos em Manaus. Nós chegamos em 1984 em Manaus. Em 1985 tivemos ali um concílio de pastores e o convidado para fazer as palestras para os pastores foi o pastor Moisés Nigre. E nas palestras ali, Moisés Nigre, o pastor, contou a experiência que ele tinha de dedicar um dia por semana para orar pela família. Um dia por semana. Ele iniciou seus jejuns semanais depois de ter lido um artigo escrito pelo Dr. James Dobson. Dr. James Dobson escreveu um artigo onde, nesse artigo, o Dr. James Dobson conta que em 1971 ele e a esposa começaram a jejuar um dia por semana pelos seus filhos, quando eles eram crianças ainda. Por que James Dobson decidiu jejuar pela sua família? Em 1969, quando James Dobson estava escrevendo o livro Ouse Disciplinar, ele estava muito ocupado, com muitas atividades, escrevendo um livro sobre educação de filhos, Ouse Disciplinar, mas ele não tinha tempo para os seus filhos. Eu me lembro muito bem do que aconteceu comigo também. Em 1974, o Anderson nasceu em 1974, né? Quando o Anderson nasceu, eu estava tão preocupado em fazer sermões, eu estava preparando uma semana de lar e família. Eu estava fazendo os sermões de lar e família. Eu estava tão ocupado em preparar os sermões de lar e família, que eu não tinha tempo de ir no hospital visitar a Leila com o bebê Anderson. Veja que ironia. Eu estava preparando os sermões de família e não tinha tempo para ir no hospital? Queridos, nós podemos às vezes estar fazendo o trabalho de Deus e esquecendo o principal, que é a nossa esposa, nossos filhos, nossa família. Isso aconteceu com James Dobson também. Então, queridos, um dia o pai de James Dobson escreveu uma carta para ele. E veja esta carta que o pai de James Dobson escreveu para ele. Dani era filha de James Dobson, era filhinha. E o vovô escreveu, não é? Dani está crescendo num mundo que está num declínio moral muito maior do que aquele em que você cresceu. Eu tenho percebido que é uma grande ilusão pensar que os nossos filhos serão cristãos sinceros simplesmente porque os seus pais são cristãos. Ou somente porque esses pais estão orando pelos seus filhos. Porém, essa oração pelos filhos exige tempo. Tempo que não pode ser sacrificado inteiramente no altar das ambições profissionais. Dobson escreveu o pai dele para ele: se você falhar nesse ponto, você poderá fazer sucesso no seu trabalho, mas que será um fracasso no seu lar. Realmente, queridos, o mundo em que nós estamos vivendo hoje é um mundo muito pior, muito excessivamente mais corrupto e imoral
do que aquele mundo em que nós crescemos quando éramos crianças, há 30 ou 40 anos atrás. Outro ponto é que nós podemos estar amando e reverenciando a Deus enquanto estamos esquecendo os nossos filhos. A história do sacerdote Eli na Bíblia, a Bíblia conta que ele perdeu seus filhos, Ofni e Finéias, estão perdidos, porque o sacerdote Eli não deu tempo, não cuidou. Fazendo o trabalho de Deus, pensou que os filhos estavam salvos. Não. Nós temos que dedicar tempo, e não só tempo, oração, não só oração, jejum. Lembram-se quando Jesus disse para os seus discípulos que eles não conseguiram expulsar um demônio, porque existem demônios que não basta só orar, mas tem que haver também jejum. Queridos, se nós queremos salvar a nossa família, nós não temos que só orar pela nossa família. Nós temos que marcar um jejum semanal. Escolher um dia na semana para fazer um jejum pelos filhos, pela esposa, pelo nosso lar. A missão de conduzir nossos filhos na fé cristã pode ser comparada com a corrida de bastão. A corrida de bastão é aquela corrida onde participam 3 ou 4 pessoas e o que vem correndo com um bastão na mão tem que entregar na mão do outro, mas para que não percam tempo, o que está esperando, o que está correndo, começa a correr junto com ele. Começa a correr junto com ele para pegar o bastão na velocidade e continuar. Mas a tragédia é quando ele derruba o bastão. Quando cai o bastão no chão. Aí a corrida está perdida. Queridos, eu entendo que a nossa missão como pais é passar o bastão do Evangelho e da salvação em Jesus para a mão dos nossos filhos. Mas se nós derrubarmos o bastão, os nossos filhos não serão cristãos. Nossos filhos não se salvarão. Por isso, tendo consciência de quão difícil é educar os filhos para o Senhor Jesus, tendo consciência de que os filhos estão cercados por influências maléficas, pela televisão, pela internet, sabendo quão difícil é para os filhos escolherem a pessoa certa para se casar, nós temos que jejuar pela esposa e pelo marido dos nossos filhos quando eles ainda são pequenos. Muito antes do tempo deles escolherem o companheiro para a vida, nós temos que já estar jejuando pelo marido da nossa filha, pela esposa do nosso filho. Por isso, esta oração foi feita por James Dobson. E ela foi mencionada pelo pastor Moisés Nigri. E eu pedi para o pastor Moisés Nigri uma cópia do artigo de James Dobson. E ele me enviou. E ela foi publicada na revista Ministério. E esta é a oração de James Dobson, que eu vou ler para vocês. E que deve ser a nossa oração. Senhor, aqui estamos novamente. O Senhor sabe tudo o que nós necessitamos antes mesmo de pedir. Mas me permita uma vez mais pedir. Nós estamos orando pela nossa saúde, pelo nosso ministério, pelos nossos queridos. Por favor, coloque essa nossa súplica no topo da lista. Conserve o círculo da nossa família inquebrável. Corrija os nossos erros e falhas como pais. E neutralize as influências desse mundo mau, influências que poderiam destruir a fé dos nossos filhos. Especialmente nós pedimos, Senhor, a Tua presença e envolvimento junto aos nossos filhos, quando eles estiverem na encruzilhada para decidirem se andarão ou não nos caminhos do Senhor. Naquele momento, eles estarão além dos nossos cuidados, longe de nós, e nós humildemente pedimos que o Senhor esteja lá. Envie naquele momento um bom amigo, um bom líder, para ajudá-los a fazerem a escolha certa. Eles já eram teus antes de nascerem. E agora nós os entregamos de volta ao Senhor pela fé, sabendo que o Senhor os ama muito mais do que nós os amamos. Para esse propósito, nós dedicamos este dia de jejum e oração, em nome de Jesus. Amém. Um jejum por semana. Eu não escolho fazer o jejum no sábado, porque o sábado é um dia de festa, é um dia de almoçar com os amigos, almoçar com os irmãos.
Na sexta-feira à noite é um dia de festa, porque nós convidamos pessoas para fazer o pôr do sol conosco, e temos o pôr do sol, o culto, e depois temos o lanche. O jejum deve ser feito num dia em que você pode passar despercebido. Que as pessoas não percebam que você está jejuando. Mas a sua esposa vai perceber. Os seus filhos vão perceber. E as crianças vão perguntar: por que o papai não está comendo conosco hoje aqui na mesa? Elas vão perguntar. E a mamãe vai dizer: o papai não está aqui comendo conosco à mesa porque ele está jejuando. E a criança vai perguntar: o que é isso, jejuando? É ficar sem comer, porque ele está orando para o papai do céu abençoar você, minha filhinha, abençoar você, meu filhinho. Porque Jesus quer salvar vocês. E o papai está orando e jejuando para que você seja salvo, seja conduzido, seja abençoado, e que nós possamos ser uma família que vamos para o céu juntos. Em 1985, irmãos, quando eu assisti aquela mensagem do pastor Moisés Nigre, lá em Manaus, eu tomei a decisão de começar a jejuar uma vez por semana, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos netos que um dia viriam. Orar pelo marido da minha filha, que ainda tinha seus 9, 10 anos. Orar pela esposa do meu filho, que era solteiro ainda. Orar pelos netos, que ainda não existiam. Queridos, há pessoas que perguntam: como é que os seus filhos permanecem fiéis na igreja? Meu filho também é um pastor. Minha filha é fiel, casada com um filho de pastor. Meu filho é casado com uma filha de pastor. Estão todos firmes na igreja, todos fiéis a Jesus. Os netinhos estão sendo educados nos caminhos do Senhor. Tudo isso é coincidência? Não. Isso é resposta de Deus a orações e jejuns. Não jejum uma vez por mês ou uma vez por ano, mas jejum semanal. Dedicando, consagrando a esposa para Jesus, consagrando os filhos para Jesus. Queridos, o jejum semanal nos conserva perto de Jesus. O jejum semanal desenvolve domínio próprio. O jejum semanal nos dá clareza mental. O jejum semanal, ele mata as células cancerígenas do nosso corpo. Elas são comidas. E você é rejuvenescido. O jejum mental, semanal, ele vai trazer bênçãos físicas e bênçãos do Espírito Santo na sua vida. Ouse em nome de Jesus escolher um dia na semana para jejuar pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. E quando Jesus Cristo voltar, com alegria, você poderá olhar para Jesus e falar: Senhor, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Vamos juntos para o céu. Amém, irmãos? Eu deixo com vocês este desafio e que Deus te abençoe. Amém? Amém. Deus seja louvado.